nossa live. Estamos por aqui, ao vivo, pelo Facebook, também pelo Instagram. Pelo YouTube que vai ficar disponível, né? Depois para gravado. E aí, quem estiver lá pode dar uma vida depois, dar um joinha para a gente. Enquanto a gente espera o pessoal ir entrando um pouquinho aí, Danilão, vamos que vamos, né? Para quem não me conhece, eu sou o Feijó, eu sou da WeGo, Hub de Inovação daqui da Indaiatuba. Comigo nessa live está o Danilo, também nosso copywriter, mentor do nosso programa Smart de aceleração e também cofundador do Movimento Ideia, né? Hoje ele vai estar aqui como ideia. Vamos estar batendo um papo de como é que a gente se reinventa e como é que a gente consegue identificar oportunidades dentro de uma crise tão transformadora como essa aí, não é não, Danilo? Como é que tá? Fala um pouquinho aí, tudo bem por aí, Danilo? Como é que você tá? Tô tranquilo, né? Acho que nesses tempos aí que a gente está no home office, a gente até trabalha até mais, né? Acho que eu caí aqui no Instagram, hein? Você caiu aqui para mim? Acho que você caiu, sim. Nós estamos no Facebook em pé ainda. Então, eu acho que nesses dias aí de home office, eu acredito que eu até estou trabalhando bem mais do que eu estava trabalhando anteriormente. Era um pouquinho aí que eu acho que o pessoal do Instagram aqui, realmente acho que você caiu. Vamos ver aqui. Luciano chegando também. Deixa eu ver, remover o movimento de ideia. Vamos lá, faz uma solicitação de novo para a gente aí. Deixa eu mudar aqui então. Isso é startup, galera. No Facebook, quem está no Facebook com a gente tá legal. Alto e claro, fala antenor. Obrigado aí pela audiência, meu amigo. Como é que você tá? Como é que tá Manaus aí? Maravilha? Show de bola. Alamute, tudo bom, meu amigo? Seja bem-vindo. Como é que vocês estão vivendo aí essa situação de crise? Todo mundo preocupado, todo mundo falando de coisa difícil, de dificuldade. A gente vem aqui para bater um papo hoje um pouco, para tentar falar um pouquinho de oportunidades, falar de mudança de perspectivas, né? Falar de mudança de expectativas, como é que a gente vê esse cenário, como que a gente se reinventa, né? Como é que a gente aproveita essas oportunidades aí de estar em casa, tá certo? Danilo, seja bem-vindo na live e se apresenta aí para o pessoal também. Você está hoje aqui com a bandeira do Movimento Ideia, camiseta do Startup Weekend. Conta aí como pois é. Explica um pouquinho aí como é essa história, como é que a gente fundou esse movimento, como é que a gente chega até aqui. O Movimento Ideia não tem menos de um ano, né? A gente fundou oficialmente, vai fazer um ano agora em maio, né? Que surgiu essa ideia, né? Do Movimento Ideia, lá no Startup Weekend de Yuma, lá em Campinas, né? E a gente vem trabalhando, movimentando a cidade desde setembro de 2018, né? Que a gente decidiu trazer o Startup Weekend para Indaiatuba. E a partir do Startup Weekend começamos a fazer diversas iniciativas para estimular a inovação, o empreendedorismo, as startups. E aí você contou um pouquinho aí de como que nós começamos esse movimento. Pois é, você lembra, nós fizemos o CLA também, para trazer um pouco do movimento para cá. O Movimento Ideia, ele foi grande precursor, na verdade, aí do ecossistema de Indaiatuba, né? E aí a gente conta com uma galera que ajudou a trazer o Startup Weekend para Indaiatuba e começar a conectar esse ecossistema e prefeituras, escolas, e rodamos aí a segunda edição do Startup Weekend agora em janeiro. Foi um sucesso absoluto. E o Startup Weekend, acho que ele é um dos maiores eventos, né, de inclusão de ecossistema do planeta, né, não, Danilo? Você que tem os dados mais refinados aí, quem não conhece Startup Weekend, dá uma explicadinha para a galera aí. Eu diria que o Startup Weekend é a melhor maneira de você educar uma pessoa e trazer ela para dentro desse transformação digital. Porque em um final de semana você é apresentado, né? Você é jogado numa jornada, né, do Zero to Hero, né? Você acaba indo a campo, aprende a fazer uma boa pesquisa, aprende o que é validação,
o que é um MVP, né, um protótipo, como criar a partir de uma hipótese de um negócio, criar um projeto, né, para você ter uma validação e ainda expor ele ao mercado, né, tentar fazer uma venda e, no domingo, né, expor esse projeto para um grupo de investidores. Então, eu acho que o Startup Weekend é a melhor maneira de educar uma pessoa, principalmente a pessoa do negócio tradicional, que nunca teve contato com inovação, o que é transformação de fato, transformação digital de fato, né? Ele acaba conhecendo o que é esse universo, né? Que todo mundo fala, que acaba vendo na televisão, mas não sabe o que é porque não está inserido, né? Beleza, isso aí. E a partir daí que a gente começa a mudar um pouco do nosso mindset, e eu acho que isso daí começa a fazer sentido para aquilo que a gente vai conversar um pouco hoje, né? Diante de tanta transformação, muito se fala em transformação digital, muito se fala em revolução da indústria 4.0, né? A quarta revolução, e no fundo, a gente acaba sendo pego de surpresa por uma situação como essa, que acaba forçando, né? Exponencializando toda a jornada que a gente tinha de transformação da humanidade aí. É um pouco disso que a gente vai falar hoje. E vamos começar aqui, né, cara? Falo assim, você falou um pouquinho, acho que a partir do Movimento Ideia, o IGO talvez seja a primeira iniciativa de empreendedorismo que nasce com esse mindset de startup, né? Uma aceleradora, uma estrutura de educação, corporate innovation e também a conexão com investidores, né? E aí, para isso, a gente está rodando aí um programa de aceleração, tem gente que está na live, que está com a gente aqui, que está participando do programa, é um programa Start de pré-aceleração, que ajuda a fazer justamente essa mudança de mindset aí. E é com base nisso que a gente está vendo aí, tentando ajudar esses empreendedores, que a gente vai trocar um pouco de bola hoje sobre o que a gente pensa, né, de como se reinventar nessa crise na marra, né, porque na verdade ninguém está se reinventando porque quer, né, então o empreendedor, às vezes, ele é colocado aí sob pressão, né, numa situação em que ele é obrigado a se reinventar, e aí onde a gente vê quem é o empreendedor raiz mesmo, né, quem que é o roots e quem que é os empreendedores que param para reclamar ou não conseguem enxergar a oportunidade. Crise e oportunidade, nesse momento, está tudo junto e misturado, e é isso que a gente quer trocar uma ideia. Quem quiser mandar comentário aqui, fica à vontade, a gente vai trocando uma ideia sobre isso também, tá certo? Então, Igor, é isso. Danilo? E tem um grande desafio, né? Que assim, se a gente for olhar, por exemplo, grandes mudanças no mercado, por exemplo, que o Uber ou a Netflix realizou, essa é diferente, porque essa, em questão de dias, está obrigando a pessoa a reinventar o produto dela, a reinventar o processo de vendas dela, a reinventar todo o modelo de negócio, sem ela estar minimamente preparada para isso. E o que eu mais vejo por aí é que as empresas que já estavam nesse processo antes, elas estão mais à frente, elas conseguem se reinventar. Nesse momento, por exemplo, que não tem um canal, que é a loja física, acaba investindo mais no canal digital. E ela vai conseguindo se sobreviver, né, sobreviver nesse momento. Pegando carona um pouquinho no artigo que a gente publicou no Z1, aí acho que tem o portal Z1 e também na nossa página da WeGo do LinkedIn, nessa semana, muitas empresas estão se reinventando, estão encontrando aí o seu caminho, né? E a gente também não é diferente, a gente também está passando por uma moída danada aqui, e a gente acabou, né, como aceleradora, a gente tinha iniciado um programa de aceleração que era para ser presencial, e na segunda sessão nós já tivemos que mudar para online, e aí vem toda uma jornada de transformação, e a gente não tem o que chorar, não tem o que fazer, tem mais aqui que identificar oportunidades. A gente tem percebido que o programa online, ele não é a melhor solução, ou não era a melhor solução, mas a gente começa a rechear ele com algumas outras componentes que vai fazendo com que a gente crie valor. E uma das coisas que eu acho importante a gente pensar, e como empreendedor, e é a dica que fica para todo mundo dentro do papo de hoje, é que é o seguinte: a gente tem que tomar algumas consciências. Você não vai conseguir mudar, transformar a realidade que está aí. Ou você encara isso de frente, né? Ou você olha para isso aí e fala assim, bom,
como é que eu aproveito essa jornada, como é que eu aproveito essa onda, ou eu vou ficar sentado chorando, esperando as coisas acontecerem. Então, acho que é um pouco disso daí. E aí a gente começa a ver iniciativas, né, como Rappi, como Facebook. Quer comentar um pouquinho disso daí, Danilo? Você que sempre tem um exemplo bacana do que está acontecendo aí do lado de fora. Bacana, viu? Nessa crise, né, eu gosto de pensar, estou observando que as empresas estão mais juntas, sabe? Elas estão focadas em resolver um problema. E isso está muito legal. Você vê, por exemplo, o iFood, junto com o Itaú, criou um fundo, né, de ajuda aos pequenos restaurantes, aos motoqueiros, né, que realizam o delivery, né? E isso, a galera está se ajudando de fato, né? E esse tipo de relacionamento se mantém depois, né? Além desses restaurantes se engajar, porque no momento que eles mais precisaram, essa empresa que fazia o suporte, que fazia o canal de vendas dele, se mantém para outras iniciativas e o mercado acaba ganhando com isso. Tá? Beleza, é isso aí. Bom, o fato é o seguinte, vamos trocar uma ideia aqui um pouquinho, como é que a gente está imaginando que essa coisa aconteça. A gente não veio aqui hoje para criar futuro, né? A gente não veio aqui para ser guru de nada, mas a gente vem para tentar imaginar um cenário no qual a gente possa se inserir. O fato é o seguinte, a economia, eu acho, quando a gente vê uma crise desse porte, né, desse gigantismo, o que a gente percebe num primeiro momento? A gente percebe que toda a preocupação com a questão da saúde, ela passa a ser a grande protagonista da brincadeira. Então, se você perceber, quando começa a história lá na China, depois daqui a pouco está na Itália, na Europa, até chegar aqui ela tem um delay, né? Mas quando quando chega aqui, você tem, parece que um frenesi, você tem uma corrida, e a preocupação principal era justamente a questão da saúde, da sobrevivência e etc. Então, essa questão é meio pendular, né? Quando acaba acontecendo isso, você vê que todas as forças estão voltadas para a questão da saúde e esquece todo o resto. Da semana passada para cá, a gente já começa a ver uma segunda onda. Na verdade, essa semana, a gente começa a ver uma segunda onda. Você começa a ver uma preocupação muito grande com a economia. Você vê o presidente fazendo um pronunciamento, questionável ou não, enfim, o discurso mudou. Aí você começa a ver nomes do empresariado voltando dizendo o seguinte, cara, talvez se a gente se preocupar tanto com a questão da saúde, pode ser que a gente pare a economia e daqui a pouco a gente vai morrer de fome. O impacto na segurança deve ser muito grande quando você não tem não tem dinheiro girando na economia. E aí o que acontece? Você começa a ter um problema de segurança, você começa a ter risco de saques, esse tipo de coisa. Então, administrar essa situação toda sempre é realmente um grande desafio, né? Não é muito simples. Mas uma das coisas que eu acho que é importante a gente entender, e quando a gente fala com o empreendedor, né, e que está aí validando a sua ideia, que estava montando um negócio, né, a gente vê isso dentro de ideias que estão sendo validadas dentro do nosso programa de pré-aceleração, muitas dores que até a semana passada elas existiam, né, para alguns setores, hoje elas não existem mais, não existe solução para aquela dor, porque o problema já nem existe, né? Vamos pegar aqui um exemplo, de repente eu estou desenvolvendo uma plataforma, um produto, para um mercado, sei lá, um mercado de turismo, vamos dar um exemplo. O mercado de turismo ele está altamente afetado. Eu quero resolver o problema de fila de espera nas companhias aéreas. Quer dizer, aquela dor que existia na semana passada, ela já nem existe mais, porque agora você não tem nem fila, né? Não tem mais nem problema de atraso de voo, porque não tem voo. Então, tentar resolver o quê? E aí a grande questão que fica é a seguinte, quanto tempo demora para essa coisa se resolver? Uma coisa que eu queria colocar aqui como ponto de debate é que, na verdade, assim, por mais que essa coisa seja rápida, por mais veloz que seja a retomada da economia, ela não será simples, ela não será rápida. Haja visto históricos anteriores, né, quando o Brasil, o pessoal que tem um pouco mais de idade aí talvez lembre disso, quando o Collor confiscou a poupança, né, confiscou, todo mundo passou a ter R$50 na conta, né, era esse que era o valor da época.
E eu me lembro que, na verdade, assim, a economia ficou totalmente desaquecida, ela ficou totalmente paralisada, e o tempo de retomada, até que você voltasse a ter novos negócios sendo restabelecidos, demorou muitos anos. Não, isso não é diferente agora, aliás, eu acho que o impacto agora é muito maior na medida em que essa se torna uma crise global. E quando a gente fala dessa questão de tentar identificar a oportunidade, talvez esteja justamente aí, porque se você sabe que vai demorar, as relações comerciais, sejam elas no âmbito global, ou seja, dentro do seu bairro, elas não serão mais as mesmas, mesmo que elas retomem daqui a pouco. Então, vamos pegar um exemplo aqui, aquele comportamento de consumidor que tinha lá ali no salão de beleza, por exemplo, toda semana, a partir do momento que as coisas mudaram e que ele conhece uma nova realidade, faz com que ele comece a ter um novo hábito de consumo e mesmo voltando às bases anteriores, ele não retoma aqueles hábitos. Então, isso é uma coisa importante para a gente questionar. Quer dizer o seguinte, será que o tamanho do mercado que eu tinha antigamente vai ser retomado? Eu entendo que as relações comerciais que existem em níveis globais aí vão passar por uma revisão muito grande. Então, assim, os mesmos... se eu tinha uma determinada base de clientes que eu atendia uma demanda de uma determinada dor, a partir do momento que ele precisa abrir mão do meu produto para poder priorizar saúde ou para poder priorizar a alimentação, eu deixei de vender para ele, provavelmente ele está comprando de uma outra pessoa ou num outro formato, num outro produto, num outro formato. Então, muda-se totalmente a malha de relações, quando você praticamente zera, né, dá um reset praticamente na economia, né? Então, esse é um ponto que eu queria colocar aqui, para quem está olhando os negócios, dizer o seguinte, não adianta ficar torcendo para o negócio voltar. Você tem que encarar de frente e tem que dizer o seguinte, tá bom, tá. Dentro dessa mexida toda, se o produto que eu oferecia, se o serviço que eu oferecia, que eu oferecia antes, não atendem mais as necessidades desse momento, quais são as necessidades que eu posso me transformar para poder atender agora? Então, essa é a grande polêmica que a gente tem aí. Pivotar é necessário sempre, né? O mercado vai ditando, vai pondo desafios e você vai tendo que reinventar seus produtos, né, a partir dos hábitos das pessoas. E essa crise, né, que até a crise econômica já estava se anunciando desde setembro do ano passado, né, quando começou a pipocar o problema do crédito interbancário lá nos Estados Unidos e na Europa. Então, a gente estava esperando essa crise. O que aconteceu com o coronavírus é que ele desencadeou essa crise, uma crise que ia demorar 6 meses a 1 ano para acontecer, e ela está acontecendo tudo de uma vez só. Né? Então, e a pergunta que fica é como é que serão usados, por exemplo, pegando o gancho do mercado de viagens. As pessoas vão viajar ainda, vão precisar fazer viagens a negócios, vão querer ir para a praia, vão querer ir para o exterior. Essa necessidade vai continuar. Mas a questão qual o tamanho, né, desse mercado que vai ser a partir de agora? Né? Será que as pessoas terão feriados, né, até o final do ano para as pessoas irem para a praia, por exemplo, ou viajar para o exterior? Elas vão ter férias? Isso impacta muito o mercado de turismo. Né? E as necessidades acabam mudando. Sem contar o fato de que há uma evasão de divisa, né? O desemprego, né, à medida que ele se torna muito grande, né, você tem uma circulação de moeda menor na economia, ou se não menor, pelo menos mais concentrada num outro setor, e isso modifica realmente aí as forças. Existem alguns setores que a gente notadamente consegue imaginar que vai se fortalecer, né? Por exemplo, eu acho que o setor de saúde, inequivocamente, ele passa por uma revisão, passa a limpo aí, né? Tudo que a gente chama daquilo de health techs, né? Elas devem receber bastante investimentos e deve ter uma exponencialidade, uma exponencialização dentro do tamanho dos seus negócios, tá? Né? E eu acho que a atenção tá muito aí. Só para citar, né? São 10 bilhões, né? Que a estimativa que o Ministério da Saúde vai realizar no Brasil nos próximos dias, né, nesse período do coronavírus.
E também ele regulamentou a telemedicina nessa emergência, né? Que vai abrir Era um grande negócio mercado. que não... Há vários anos, nós que estamos nesse ecossistema do startup, a gente ouve várias empresas, pô, estou criando uma solução de telemedicina. Só que tem um problema sério de regulação. Por causa dessa crise, esse problema de regulação já não existe. Então, olha a oportunidade de mudança de hábito. Né? É verdade. E assim, Não, acho que assim, a questão da transformação digital que a gente falava, né, que a gente estava, na verdade, que a gente até tinha assim, uma grande preocupação, né, das empresas e dos hubs, né, de tentar se aproximar e sensibilizar culturalmente as empresas para poder fazer essa transformação dos seus modelos de negócio. Praticamente, imagino que depois dessa acomodação, praticamente todas as empresas estão reinventadas, né? Praticamente, assim, a transformação digital, ela acaba perdendo um pouco do seu peso na medida em que toda a concentração mundial hoje, né, toda a energia intelectual, toda a energia para a criação de soluções está voltada para um único ponto. Acho que nunca na história da humanidade a gente teve uma situação como essa, né, em que, assim, tanto esforço que é capaz de criar justamente soluções muito mais rápidas que qualquer estado de guerra que a gente já tenha vivido, acredito, né? Eu não tenho dados sobre isso, mas eu acredito que nenhuma guerra mundial teve tanto engajamento, né, e tanto envolvimento das pessoas para olhar para um único tema. Então, essa questão pendular de olhar para isso, transformar tudo aquilo num problema, também esquecer a economia, faz com que a gente olhe e consiga resolver problemas de uma maneira muito rápida. Problemas das empresas, problemas do sistema de educação, problemas do sistema de saúde, problemas de vários setores que demorariam anos para ser resolvidos, né? E hoje a transformação digital, que era talvez uma ferramenta de transformação, a gente acaba vendo que ela vai acabar saindo meio que no processo aí. Não sei se você concorda com isso, né? Concordo, e isso é muito poderoso, né? E a partir disso também as empresas se formarem em hubs para resolver um problema específico. Então, se esse comportamento, se essa ligação, esse relacionamento continuar, eu acho que como sociedade a gente vai crescer muito. Exatamente. Mais do que os problemas do que a gente está tendo agora, nesse momento. Logicamente, as perdas são irreparáveis, né? Os números, né, nos assustam, independente do que se fale em termos de estatística, ninguém gostaria de estar vivendo uma situação dessa, mas eu acho que a humanidade passa por um degrau um pouco mais positivo. E é nesse contexto que a gente tem que olhar. Estar tranquilo agora, olhando, né, para todas as nossas dívidas, para todos os nossos... ver a nossa empresa parada, muitas empresas com certeza vão quebrar, é uma dificuldade muito grande, mas se a gente não conseguir enxergar dentro de uma perspectiva do tempo, né, se a gente não conseguir perceber que, independente do que aconteça, isso não é o fim do mundo, na verdade, pode até parecer o fim do mundo, né, mas não é. Eu consigo projetar um pouco minha expectativa um pouco mais para frente e identificar, tá bom, qual é o negócio em que eu devo estar na próxima rodada, quando tudo isso começar? Só que é o seguinte... o pessoal do e-commerce, por exemplo, hoje eu estava falando com uma startup de e-commerce da área de food tech, né, na área de alimentação. E assim, o cara está com puta de um problema porque ele não consegue desenvolver na velocidade que a demanda está surgindo. Então, assim, existe toda uma reacomodação do mercado dele, existe toda uma reacomodação na demanda, e muitas vezes o próprio empreendedor, ele fica na dúvida se ele fica colocando aquela feature a mais, aquela característica a mais do produto dele, mais uma funcionalidade. Cara, não é hora disso, né? Agora é hora de botar para funcionar o básico, né? O elementar, porque você vai conseguir ganhar mercado e você vai se posicionar naquele momento, e daqui a 3 meses, 6 meses, 1 ano, quando tudo isso começar a dar sinais de acomodação, ou esteja um pouco mais acomodado, você já está saindo na frente. Então, não dá para ficar tentando construir muitas coisas agora, porque eu vejo que essa ruptura, né, entre o patamar atual e o patamar em que a economia vai se acomodar no próximo estágio, né, essa turbulência, esse vale do desespero, não dá para a gente entrar muito de cabeça, mas também não dá para ficar esperando a coisa acontecer.
Acho que é importante a gente ter um olhar um pouco mais holístico, né, e conseguir pegar oportunidades dentro dessa transição, dentro dessa movimentação. E aí precisa ter paciência, precisa ter clareza, né, precisa ter frieza e veia de empreendedor realmente. E eu acho que a pivotagem, né, de descobrir um canal novo, né, às vezes a gente fala de pivotar, né, de mudar totalmente o caminho, mudando o modelo de negócio, mudando o produto. Mas nesse caso é uma pivotagem também de canal, né? Algumas vezes, alguns empresários, às vezes, estavam incomodados em ter um ponto bacana, com bom fluxo de clientes, fazendo um marketing ali, apostando boca a boca, e do nada isso acaba, né? Aí isso obriga ele a pensar, pô, agora eu vou para o delivery, preciso ter lista de clientes, poxa, eu não peguei nenhuma... Tinha 400 clientes todos os meses, e eu não tenho o telefone deles, não tenho o e-mail deles. Como é que eu vou fazer alguma coisa, alguma ação agora nesse momento? Eu acho o caráter educativo para esse empresário, ele vai passar a fazer isso, porque ele sabe que pode acontecer uma coisa parecida e ele vai precisar sobreviver. E às vezes ele descobre, poxa, esse canal tem valor. No desespero ele descobre alguma outras formas de realizar vendas que quando ele reabrir o negócio dele, né, da forma tradicional, ele não vai parar de vender da forma digital. A economia nunca para, né? Ela desacelera fortemente, balança, mas a economia nunca para, né? E esse fluxo de capitais, ela sai de um setor e vai para o outro, e é essa tensão que eu acho que a gente tem que ter. Agora, e outro ponto também, né, Danilo, que eu acho que é legal da gente comentar aqui, é a questão da concorrência, né? Porque o que era concorrente seu, de repente, deixou de ser, e começa a surgir produtos substitutos e alternativas que você nem imaginava que passa a ser. Então, quando você fala assim, por exemplo, de canal, né, antigamente eu poderia estar usando um determinado canal para ter acesso aos meus clientes, vamos dizer, Facebook, LinkedIn, Instagram, alguma coisa desse tipo, e de repente o experimento que valia para ontem já não vale mais para hoje, porque a maneira como eu me comunico, né, agora é com outra audiência, e aquela audiência talvez não esteja mais naquele canal onde eu conseguia me comunicar antes. Então, eu acho que as bases para a concorrência, da mesma maneira que você tem o problema de você não ter mercado, a sua concorrência também não tem. Então, é como assim, se a gente realmente tivesse zerado, né, e começar todo mundo de novo. Quem sair primeiro, quem sair na frente, pode levar uma vantagem extremamente maior, né, do que tem. Então, pare para pensar naquilo, não naquilo que você fazia. Eu acho que a expectativa que a gente está criando, né, dizer o seguinte, tudo vai se acomodar, eu ficar numa torcida. Quem é do mercado financeiro, né, quem faz trade, tem muito isso condicionado, né? Eu não posso ficar na torcida, não posso torcer para essa ação subir ou essa ação descer, para aquele ativo subir ou descer. O que eu tenho que é agir. Então é o seguinte, botar o pé na estrada e começar a olhar e dizer assim, eu estou vendo eu tô vendo a minha volta, existe dor aqui, existe problema nas filas de hospitais, existe problema no fornecimento de medicamentos, existe... Bom, a indústria farmacêutica deve passar por uma transformação gigante, né? Produtos muito mais eficazes. A indústria de cosméticos deve passar por uma reinvenção. Eu imagino, por exemplo, que os cabeleireiros nunca deixarão de atender aquela sua base de clientes, mas, por outro lado, nesse exercício do cliente ficar muito mais em casa e começar a usar alguns produtos, a indústria de cosméticos deve começar a criar produtos muito mais de uso doméstico, né? Muito mais self-care. E isso pode ser oportunidade para um e problema para outro, né? Os setores eles vão se reacomodando aí como um todo. Então, a concorrência também ela está aí, a concorrência que existe aí, ela também vai ser reinventada. Então, assim, não dá para se preocupar com a concorrência do passado. A dor que você resolvia na semana passada talvez não resolva mais. E isso não é um problema, né? Isso é um dado que está à mesa, que eu acho que cada empreendedor, cada startup, cada empresa tem que acordar para isso. Tem um lado ruim, né, do desemprego, da miséria, né, que uma crise dessa causa. Mas o ensinar em ter uma gestão de caixa responsável, de ter um fluxo de caixa,
de ter uma estratégia de marketing estruturada, né, que a gente, no marketing digital a gente chama de funil de vendas, né? Você vê que as empresas não tinham isso, né? Tinha isso de uma forma muito no feeling, uma coisa daquele do dia a dia, aquele jeitinho, né, de vendas e tal. Só que não tem esse processo estruturado. Eu acho que esse tipo de Verdade. crise educa desse lado, né? É. Ela começa a ver problemas do produto dela, ela começa a perceber que existem outros concorrentes, né? De certa forma, às vezes elas não estão entendendo porque elas não tinham resultados no passado. E quando os poucos resultados desaparecem, talvez esse seja um start para ela recomeçar a ter melhores resultados. Exatamente. E acho que para fechar um pouco o nosso bate-papo aqui, né, esse alerta de transformação, acho que ele vem muito no sentido. Eu tô aí com um pouco já de cabelo branco aí, eu já passei por uma jornada, né, no mundo empresarial longa, também no mercado de consultoria e como empreendedor eu empreendo há muito tempo. Então a gente acaba sempre caindo, né? A vida de empreendedor é essa eterna montanha-russa, a gente rala o joelho, mas a gente aprende a levantar. Então, essa não é a primeira crise, né? São várias vezes que essas coisas acontecem, e a gente aprende a olhar também pelo lado bacana da história. Então, toda vez que existe crise, existe oportunidades, e Ah, uma coisa que é importante, acho que dentro disso, que aquele modelo mental de gestão de negócios mais tradicional, ele está passando por uma revisão muito forte, né? Quer dizer, empresas, especialmente as empresas de tecnologia, né, as chamadas startups, elas acabam ensinando para a gente que existe uma maneira de errar rápido e errar mais barato. Planejamentos de longo prazo, pesquisas de mercado, RFPs, aquelas coisas, vão tornar. Está aí os bancos, né, para poder provar isso, para poder falar isso para a gente. Então, existe um novo modelo mental de fazer as coisas, que é você faz, mede, reconstrói, modifica no dia seguinte, não precisa estar perfeito, não precisa estar totalmente construído o seu produto. Aquela história de criar um produto durante 2 anos para você lançar e descobrir que não tem audiência para aquele produto, isso acabou. Mas isso está no ranço da sociedade, isso está no ranço do empreendedorismo, está no DNA do empreendedor mais tradicional. E é justamente isso que eu acho que o empreendedor desse novo modelo, dessa nova economia, tem que fazer essa virada. Mesmo eu com meu cabelo mais branco aqui, tal, o pessoal que está mais antigo tem um pouco mais de dificuldade de entender, de conceber, por exemplo, que uma empresa, para se viabilizar como um Uber, como um iFood, nem sempre ela precisa dar resultados no formato que a gente queria antes. Eu preciso ter escala. E essa é outra pegada, é um outro jogo, a gente tem que entender isso. E esse modelo mental é o que vai imperar a partir de agora. Né? Então, eu não preciso ter um produto pronto, eu preciso fazer bons testes, eu preciso validar isso com o meu cliente, eu preciso validar que aquela dor realmente existe, testar um modelo minimamente viável e botar isso no mercado. E, assim, velocidade agora é a palavra-chave que diferencia quem vai surfar na onda e quem vai ficar no caixote. você observa, né, na crise de 2008, 2009, empresas como Airbnb, Spotify surgiram nessa época, né? E hoje são empresas bilionárias, são empresas que lideram seus mercados, né? Talvez esse momento faça com que um volume maior de empresas, até uma grande lição das pequenas e médias empresas, porque elas cresçam, porque elas evoluam, porque elas sejam mais profissionais, né? O profissional liberal, ele veja a carreira dele, né, a profissão dele de uma forma diferente. E eu tendo a ver com bons olhos isso aí. O setor da saúde em si, né, tem uma empresa lá de Santa Catarina, a High Labs, né, a High Technologies, e ela desenvolveu um aparelho, né, que faz o diagnóstico do coronavírus em 15 minutos. E à medida que a pessoa e esse aparelhinho não serve só para o coronavírus. Serve também para teste de gravidez, serve para fazer outros tipos de exame. E imagina que assim, essa crise toda fez a empresa acelerar anos
em algumas semanas. Exatamente, isso, exatamente. E uma coisa que eu acho importante também a gente deixar como mensagem aqui é que as grandes empresas, de alguma maneira, elas conseguem ter mais robustez para superar a crise, né? Para conseguir atravessar. Elas vão se quebrar, elas vão se machucar, vai torcer, vai fazer. Mas as grandes empresas têm lobbies, elas têm condições de linhas de créditos maiores, suporte dos governos, né? Das políticas governamentais e tal. Mas a gente, quando a gente está falando do pequeno empresário, esse tem fôlego baixo. E é justamente aqui que, né, que reside a maior parte da empregabilidade do nosso país. É aqui que emprega a maior parte de gente, boa parte do PIB vem dessas iniciativas. E se esses pequenos negócios começarem, já estão sendo afetados, se esse mindset mudar, o que nós vamos ter aqui é afogamento de tanta lágrima, né? Então, o que a gente precisa, na verdade, é perceber que é justamente esses pequenos negócios que se reinventam. Eu poderia contar aqui uma série de exemplos que eu já estou vendo, né, aqui ao nosso redor, situações que jamais seriam pensadas, né, para um açougue aqui que tinha um volume de vendas gigantesco, caiu para quase zero, ele ia demitir praticamente todo mundo, de repente ele inventa um outro negócio lá, ele resolve montar um kit com vários tipos de carne, embalado a vácuo ali, não sei o quê, e aí ele faz uma chamada no WhatsApp e diz o seguinte, pô, pera aí um pouquinho, ó, compartilha isso daqui, o preço disso daqui é um preço extremamente atrativo, te entrego na sua casa, com higienização, caramba, quanto. Ou seja, é uma maneira que ele encontrou de se reinventar dentro do mesmo negócio. O que não dá é para você só acreditar que as coisas estão ruins. Então, os pequenos negócios, os empreendedores vão precisar se educar, vão precisar buscar formação, especialmente busca formação e informação a respeito dessas questões nós estamos ligados, especialmente do novo modelo de fazer negócio, e eu acho que aí nesse sentido a gente está pronto aí para poder ajudar também quem tiver aí, né, quiser conhecer um pouco mais do nosso trabalho aí também, né? Quem tiver dúvidas, né, problemas de negócio, quer compartilhar com a gente está aberto, você pode deixar um comentário aqui, que a gente ajuda vocês nesse desafio que vocês estão enfrentando, né? Você tocou o ponto do açougue, né? Às vezes, quando essa poeira acaba, né, essa tempestade passar, esse pequeno empresário ele descobre que esse produto é um bom produto para ele continuar vendendo. Então, isso vai aumentar a receita dele. Se tinha uma receita de uma carteira de clientes, ele pode ter esse produto, inclusive com outros clientes, de outro perfil, de outros bairros, de outros condomínios, muda tudo, né? Pode cobrar mais caro para um produto como esse. Exatamente. Né? Um produto físico na loja, um produto. Então, é bem legal. Há negócios que realmente não estão impossibilitados de prestar o serviço, por exemplo, salão de beleza, agência de viagens. Eu estou vendo muitas pessoas venderem créditos para as pessoas poderem, quando estiverem abertos, poderem usar. Né? E é bem interessante. Você vê como o desafio está fazendo essas empresas se reinventarem. E às vezes vira um negócio, vira um modelo de negócio. Negócios novos, né? A economia se reacomoda. Eu acho que é isso mesmo. Bom, galera, quem está aí com a gente, né, nessa audiência, esse daqui é uma live que a gente vinha planejando já para fazer de forma meio programada. A gente também teve que se reinventar, né? Muitos hubs estão se reinventando. A nossa experiência aí com o exercício online está trazendo outras ferramentas e outras conexões. E eu queria agradecer quem está com a gente na live, quem nos acompanhou aí, os comentários, a gente está vendo alguns comentários aqui no Instagram também, a gente vai estar respondendo. E a ideia é que a gente se encontre aqui, pelo menos uma vez por semana, para fazer alguns temas relacionados ao empreendedorismo de inovação e como que a gente consegue influenciar aí de forma positiva nessa retomada, que certamente virá. Então, ficamos aí à disposição, estamos deixando aí o nosso contato, tem um grupo de WhatsApp, que se você quiser fazer o contato com a gente, ali a gente sempre está compartilhando bastante conteúdo, a gente sempre tem aí alguns tira-dúvidas, e é uma maneira também de a gente ajudar a educar dentro desse processo atual aí, né? Conta com a gente e a gente também precisa contar com todo mundo que está se reinventando, tá certo? Divida os seus desafios com a gente, né? A gente tem bastante experiências complementares
na parte de gestão estratégica, na parte de marketing, de vendas. Então, entra no grupo, todos os dias tem conteúdos novos, tem discussões novas, né? E com certeza a gente vai ter o maior prazer de ajudar o seu negócio. Com certeza. E a gente tem produzido conteúdos que podem ajudar também justamente nesse processo de transformação, não só no grupo, mas talvez o primeiro canal para você começar a se relacionar com a gente seja o grupo. E aí a gente vai mostrando algumas coisas, muita coisa gratuita, tá? A gente está também empenhado em ajudar essa transformação desse mindset empreendedor. Tá bom, galera? E em breve o Movimento Ideia vai estar com as suas iniciativas presenciais, com eventos, com certeza, com criando cidade, ajudando a estimular retomando, né, ecossistema. a densidade para que o empreendedor e o ecossistema consiga se fortalecer e se expandir cada vez mais. E vai ser fundamental, né, nesse período de crise, né, que está se avizinhando, né, que a gente vai passar. Eu acho que iniciativas como o Movimento Ideia, de organizar os empresários, de trazê-los para perto, uma mesa para conversar, um evento, vai ser muito significativo para a gente sair mais rápido dessa crise. Então, a gente junto vamos chegar mais rápido. É isso aí, galera. Obrigado pela audiência. Semana que vem a gente está de volta aqui no mesmo horário para falar um pouquinho mais de alguns temas mais ácidos aí um pouquinho e ver como é que a gente consegue sair dessa. Danilão, obrigado. Força aí. A gente fala. Pessoal do Instagram, obrigado pela audiência, obrigado por estar com a gente aqui também. Até mais. Até semana que vem. Até semana que vem.